Amigos do Mosaico, vocês conhecem o Mário Fleck, que é um amigo do programa, foi presidente da CIP, foi presidente da federação, enfim, uma locomotiva que não para de puxar 50 vagões atrás dele, e agora ele está aqui no chapéu de fundador da Academia Judaica. Nós já falamos da academia algumas vezes aqui, nós entrevistamos a Rabina Kelita. Mário, obrigado por arrumar um tempinho para conversar conosco. Eu que agradeço, Rony. Por que a Academia Judaica? Qual era a necessidade que você percebeu? Bom, Rony, o começo dessa história é o fato que a minha andança pela comunidade em diferentes papéis, usando diferentes chapéus, me permitiu entender que existe uma carência muito grande, já existia antes da guerra do 7 de outubro, uma carência muito grande na comunidade por um local, uma instituição, uma fonte onde ela pudesse buscar mais sabedoria, mais entendimento da sabedoria judaica, que tem uma riqueza fantástica, mas que estava escondida, difícil de achar, e eu sempre achei que, criando uma instituição que oferecesse, que primeiro provocasse a curiosidade por essa sabedoria e depois oferecesse a possibilidade de acesso, isso seria muito importante e muito bom. Quer dizer, vamos ver se eu entendo. De um lado, nós temos as sinagogas, que oferecem um determinado tipo de ensinamento. Do outro lado, nós temos as nossas escolas judaicas, no caso, para as crianças nossas que vão para escolas judaicas, mas fica faltando aí no meio um acesso não só à informação, mas à formação. Esses dias eu fui assistir uma palestra da ex-vice-prefeita de Jerusalém, Fleur Hassan, acho que é Hassum, ela chama, foi genial, nós ainda vamos falar sobre ela no programa. Ela terminou a palestra dela dizendo o seguinte: uma das coisas importantes que nós fizemos na Prefeitura de Jerusalém foi tentar dar acesso à educação tanto para jovens ortodoxos que ficam completamente sem ferramentas a partir dos 11 anos de idade, como para os muçulmanos de Jerusalém, que também não podem aprender hebraico, o currículo da escola deles não ensina hebraico, para mantê-los, vamos dizer, sem acesso, pobres, com dificuldades. E ela terminou falando uma frase que acho que tem muito a ver com o que você quer nos contar, que ela falou: é muito importante que nós, que ela classificou o outro terço, que é the rest of us, ela falou, saibamos de onde nós viemos, para onde nós vamos, por quê e quais são as raízes dessa história. Então, exatamente isso. Eu acho que a guerra de 7 de outubro despertou também uma grande parte da comunidade judaica no mundo inteiro. É um fenômeno global, não é só no Brasil, que são chamados judeus do 8 de outubro, que estavam simplesmente acomodados, talvez até desinteressados, ou pelo menos não sensíveis à importância dessa história toda. Eu ouvi agora nos Estados Unidos também uma frase que para mim marca muito, que foi o seguinte: acabou o Jewish Holiday. O Jewish Holiday é que nós somos parte das duas gerações pós-guerra, pós-holocausto, que vivemos uma situação muito, muito calma. Em relação aos últimos 2000 anos de existência, nós vivemos um holiday, nesses últimos 75 anos, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Nesse holiday, nós tivemos o privilégio de ter a existência de Israel também, e, por outro lado, uma tranquilidade, uma integração com a sociedade maior, que permitiu a gente ficar calmo em relação ao antissemitismo, pouco interessado nas nossas histórias que criaram trouxeram nesses 2000 anos tanta coisa para cá,
e esquecemos toda a nossa contribuição importante para a humanidade, todo o nosso conjunto de filósofos que fizeram base de outras fontes de filosofia, fonte de outras religiões. A gente abandonou tudo isso. Taking for granted, como se diz em inglês, de que a vida é assim. E eu acho que agora a gente tomou um choque de realidade. Nós tínhamos criado a academia antes disso, não foi por isso. Claro. Mas a sensação de que nós precisamos estudar e aprender, mesmo que a gente queira depois descartar, eu acho que o importante é que todo judeu deveria entender a bagagem, o sacrifício, a história, a sabedoria, a contribuição para a humanidade que a civilização judaica fez antes de desistir. Muito bem, então o Rony está aqui com tempo disponível, pelo menos, mesmo que seja online, mesmo que não seja presencial. O que a academia me oferece? Por onde a gente pode começar? Nós construímos a academia pensando num tripé. Essa história dessa sabedoria judaica, nós resolvemos organizá-la com 3 pernas. Uma perna é tudo que tem a ver com sionismo, com Israel. Então, se você tiver interesse e curiosidade para saber quem foram as 5 pessoas fundamentais sem as quais não existiria o Estado de Israel, e talvez a gente não tivesse essa maré mansa que a gente teve nesses últimos 75 anos. Quem foram essas pessoas? Qual é a história delas? Qual foi o movimento de quase 100 anos para chegar na independência do Estado de Israel? Tudo isso é a primeira perna que fala de Israel e sionismo. A segunda perna é judaísmo, no sentido dessa civilização judaica. As grandes fontes, independente de você ser mais ou menos religioso, ou qual for a tua corrente religiosa, ortodoxa, liberal e mesmo secular, as fontes de sabedoria judaica, os grandes textos, são espetaculares. Não é à toa que na Coreia do Sul o Talmud é obrigatório na escola pública. Por quê? Não é por um caráter religioso, é pelo conteúdo que tem lá dentro. Então, a segunda perna é judaísmo na essência dos seus livros importantes, os seus sábios, seus profetas, seus filósofos. E a terceira e última perna é toda a história que a gente chama de peoplehood, a história dessa nação que tanta gente tentou destruir e não conseguiu, que milagrosamente passa. Nós vamos agora comemorar nosso Pesach. Essa história é milenar. Então, peoplehood, a evolução dessa nação, seus altos e baixos, seus momentos cruciais, onde ela quase desapareceu e milagrosamente ela das cinzas renasceu, tudo isso está nesse conjunto peoplehood. E para isso a gente tem fontes de sabedoria, tem educadores brasileiros, americanos, israelenses, europeus, onde tiver de altíssima qualidade e altíssimo conteúdo. E eu posso acessar isso tudo online? Tudo é acessado online, Academia Judaica, tudo junto, .com, muito simples, e lá nesse site tem todas as informações. Hoje a gente já tem, depois de alguns anos que a gente começou o projeto, mais de 75 cursos gravados na prateleira, na plataforma, e depois a gente tem também continuamente novas palestras e novos cursos que a gente vai produzindo ano a ano. E a academia é mais orientada para a própria comunidade judaica? O nosso foco prioritário, Rony, é uma grande parte da comunidade judaica que a gente sente que tem a carência, a necessidade de ter um lugar onde ela possa acessar de maneira fácil, tecnológica. Por exemplo, esses cursos são cursos cujas aulas são aulas de 90 minutos, eles têm 4, 5 aulas cada curso, mas agora a gente criou o JFlix, que é uma forma de cortar, segmentar todas as aulas em episódios pequenos, rápidos, de 10, 12, 15 minutos, para facilitar o acesso dos ouvintes, dos nossos assinantes, a esse material. academiajudaica.com. Você que é pai, você que é avô, e o teu filho chega de uma escola que não é uma escola judaica e ele foi acusado de sionista, isso, aquilo, eu acho que seria bom, pelo menos, você saber por que você está sendo perseguido. Seria bom você entender
e não simplesmente achar que é injusto ou que isso simplesmente caiu do céu. Mário, mais alguma coisa que você gostaria que a gente soubesse? É importante saber que a qualidade do conteúdo é de primeiro padrão mundial, top. A gente procura livros, autores de livros recentes, que têm publicações de impacto, de peso, contactar esses autores, trazê-los para darem aulas na academia sobre os seus livros, e quando eles são de fora do Brasil, a gente faz o investimento da tradução, da transliteração, colocando legendas e sempre trazendo eles para um bate-papo oportuno também ao longo do tempo. E agora a gente vai começar também a lançar, a partir de abril, o nosso podcast, e as nossas parcerias com as instituições judaicas estão evoluindo. Nós temos projetos com as escolas judaicas, temos projetos com comunidades pequenas do interior do Brasil, que é onde era muito difícil acessar conteúdo judaico, e agora com a academia isso está aberto e disponível para todo mundo. Bom, olha, é curto, é fácil, não é caro, é super acessível, é muito interessante. Eu acho que vocês deviam todos dar uma olhada. Eu sou um entusiasta da Academia Judaica. Mário, muito obrigado pelos esclarecimentos. O Mosaico volta já já. Obrigado, Rony.